Comunidade em Destaque, você que nos segue nas nossas redes sociais, obrigado aí por essa audiência enorme aí que a gente está tendo. Hoje a gente vai falar de futsal, nada melhor para falar de futsal, que é um esporte aí que mexe com o mundo todo, né? Vários atletas aí do Blumenau jogando em várias partes do mundo e também em várias partes do Brasil. Então hoje a gente vai fazer uma matéria muito bacana, uma matéria com o Reginaldo. Reginaldo, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Como é que vai? O Reginaldo vai contar um pouquinho da história dele, depois vai contar um pouco da história da associação aqui. Eu não vou falar já porque eu quero que ele fale, então ele vai falar. Tá bom, pessoal? Reginaldo, o microfone é seu, fica à vontade. Quem é o Reginaldo? Bom dia, pessoal. O Reginaldo é um apaixonado pelo esporte desde criança, desde pequeno. Sou natural de Rio Negro, no Paraná, na divisa com Santa Catarina, Mafra, para quem conhece. Eu vim para Blumenau em 1979, transferido pelo Unibanco, antigo Unibanco. Lá em Mafra, na sede do Unibanco, eu fui contratado pelo Unibanco porque eu jogava bola. Vou começar por aí, né? O Reginaldo falou uma coisa interessante, Reginaldo. Eu sei que teve uma época que a maioria das pessoas, amigos meus que trabalharam em várias empresas, foram contratados porque jogavam futebol. Exatamente. Eu tinha 19 para 20 anos, né? E eu comecei como uma espécie de estoquista do Unibanco lá. Que entregava correspondência, essas coisas todas. Daí eles me vinham jogar lá nas patotas, lá contra o time deles mesmo. Não, contratar esse goleiro aí, porque era goleiro, né? E, enfim, chamou a atenção por isso. Mas eu sempre fui um rapaz assim, muito dedicado às coisas que eu faço, né? Então, rapidamente, assim, eu já subi de produção e cheguei a ser supervisor lá da área contábil do Unibanco em pouco tempo. Questão de um ano e pouco. De atendente, passei a supervisor. E aí me transferiram para uma unidade aqui da Mafisa, antiga Mafisa de Blumenau, para dar um suporte para a gerente ali que estava precisando. E, como sempre, né, tinha as patotas aqui da Unibanco aqui de Blumenau também. Aí me viram jogar, disse, não, você tem que trazer ele para cá, para jogar com a gente. Nada a ver com a questão profissional. Claro que eu já estava em ascensão dentro do Unibanco, mas a minha vinda para cá principalmente foi porque eu jogava bola. Aí dentro do Unibanco eu tive uma carreira legal, estava progredindo também, mas aí o banco começou a entrar naquele esquema de diminuir agências, e tanto é que o Unibanco fechou depois, né? Enfim, eu acabei saindo e fui trabalhar na Philip Morris. Morris, um amigo meu que jogava bola, me deu uma chance lá também. A Philip Morris, para variar também, como era uma distribuidora de cigarros e tal, caiu de produção, foi diminuindo, assim como a Souza Cruz foi diminuindo, o consumo de cigarro diminuiu bastante, e ela fechou, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar na Souza Cruz. Na Souza Cruz, por amigos da bola, entrei lá na Souza Cruz na seção de como é que chama? Áreas de computadores, tem um nome específico para isso. Tem. Na época o computador era quase, a área de computação era quase o tamanho do nosso ginásio aqui. Existia aqueles computadores enormes. O que um PC da vida faz hoje, precisava 3 máquinas gigantes daquela para fazer. Imagina. Mas assim também, entrei como atendente e logo, 3, 4 meses depois, já fui para digitador sênior e no final acabei sendo supervisor da área de informática. Mas a minha paixão sempre foi esporte, né? E dentro da Souza Cruz tinha uma associação lá embaixo que o pessoal brincava. E eu tinha bastante tempo livre, né? Na época de informática a gente trabalhava tipo 6 horas e o resto do tempo eu ia para a associação. E ficava lá mais 6 horas dos meus dias. Tal.
E lá na Souza Cruz tinha outra pessoa também que gostava muito do esporte, que era a Terezinha Salvador, que foi professora aqui na creche e tal. Legal. E nós começamos a pensar, pô, a gurizada tá vindo aí, quem sabe a gente não fazer uma escolinha aqui, então, assim, voluntária, né? E começou a fazer, começou a surgir menino todo com pelado lá, e eu pensei, não, é isso que eu gosto de fazer. E a Souza Cruz logo começou a dar sinais de que ia fechar a área de informática, porque não tinha mais necessidade. Então, meu setor foi todo excluído da estrutura da empresa. Eu poderia migrar para a contabilidade e tal, mas também estava já lotado lá. E aí eu pensei, bom, vamos começar ali, de repente, antes de eu ter uma outra profissão, vamos tentar fazer o que eu sempre gostei, sempre amei, a minha estrutura é essa, mental, assim, né? E a garotada começou a surgir de todo quanto é lado, e começou a ficar grande aquilo lá e tal, e a gente visualizou montar um clube de verdade. Ô Reginaldo, antes da gente entrar nesse detalhe da escolinha, né, que a gente já vai entrar no detalhe da escolinha, eu queria te perguntar uma coisa. Futebol, isso é de família? Alguém da tua família jogava? Puxou alguém? Ou você foi com o tempo gostando do esporte? Como é que... Assim, ó, sabe como é que é a família grande, né? Família grande, nós somos em 13 irmãos. 14, na verdade, com o falecido 14. E a gente ia para a escola, fazia as coisas direitinho, nas horas vagas, cara, tu estava na rua. Tu ia para o campinho do lado de casa, teu pai e tua mãe não tinham tempo para ficar cuidando de você, não. Você se virava. Desde que você chegasse em casa no horário certo e não aprontasse nada na rua, estava tudo certo. Exato. E eu brincava o tempo todo. Meus irmãos gostavam de jogar bola também. Eles todos, às vezes, até tinham um time da família, que era só de irmãos. E eu era o mais novo, então eu comecei a gostar de jogar no gol e eles gostaram de me levar junto também. Mas, fora isso, as peladas que a gente fazia fora é que eu adorava mais, né? Eu joguei no time da cidade lá com 17 anos, time de adulto. Futebol de campo, eu não tinha tamanho para jogar futebol de campo, mas eu era muito assim, ágil, né? Eu me virava e tal, chamava atenção. Mas a família ajudou sim, porque os irmãos todos jogavam, todos eles jogaram. Nenhum seguiu carreira assim, né, na área esportiva, né? E até, né, para complementar, né, Reginaldo, eu digo assim que nessa época o que mais estava em evidência era, na verdade, também o futebol em si, né? No esporte, né, o que estava mais em evidência era o futebol que estava. A paixão, né? A paixão. Era a época que o Brasil estava ganhando as Copas do Mundo. Época de ouro. E a garotada era uma coisa que se fazia praticamente, ir para o campo jogar bola o tempo todo, sábado o dia inteiro, domingo o dia todo. E todo mundo permitia isso, não tinha tanta sacanagem, vagabundagem por aí, né? A garotada, pelo menos na minha cidade era assim, né? E os pais até gostavam que tu estava lá, sabia que tu estava lá o dia inteiro, não iam lá acompanhar, mas sabia que tu estava lá se divertindo e era muito legal.